Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar no último dia da semana e no primeiro dia do mês de agosto, mês de férias por excelência, e que, como sempre, nas primeiras sextas-feiras temos o tal número do mercado de trabalho norte-americano, os non-farm payrolls, e cada vez mais importante na medida em que a Reserva Federal, o Fed, é dos dados mais importantes, digamos, para definirem a tal política monetária, a tal que tem estado a dar tanto fricção entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Reserva Federal norte-americana. Portanto, vamos ver o que é que se vai passar aqui hoje. O mercado está à espera de cerca de 110 mil novos postos de trabalho, com a taxa de desemprego a subir ligeiramente, 4,1 para 4,2, mas a manter-se claramente em torno dos mínimos históricos, em torno dos mínimos históricos. A média salarial deverá acelerar um pouco dos 0,2% para os 0,3%, isso são maus dados em termos de tendência inflacionista, e além disso ainda vamos ter os dados do ISM, o PMI manufatureiro do ISM, em que o mercado espera também aqui assim alguma melhoria dos 49 do mês anterior para 49,5. Isto, de qualquer das formas, para mim, desde que saia dentro dos... mas claro, isto é sempre a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, mas sempre, desde que saia dentro destes níveis que acabei agora aqui de mencionar, portanto, das estimativas, eu creio que poderemos continuar a ver aqui alguma consolidação ou mesmo a recuperação do euro-dólar, ou seja, agora aquele jargão do costume do sell the fact, ou melhor, sell the rumor by the fact, e portanto aqui neste caso para o eurodólar, o sell the rumor, ou seja, o vender o eurodólar nas expectativas do número, e depois quando o número aparece, então vamos voltar a ter, vamos ter a recuperação disso, ou seja, vamos ter a correção desse movimento. Isso poderá ser o que acontece desde que, creio eu, isto é a minha opinião, mais uma vez, creio que se os números vierem em linha com o esperado, é provavelmente isso que vai acontecer. Aqui a continuação da consolidação deste movimento, quanto muito aqui um pouco mais abaixo, mas não mais do que isso. Um número acima do esperado, portanto, um número em que a taxa de desemprego caia, inclusive, os números dos non-farm payrolls venham bem acima do esperado, bem acima destes 100, 110 mil, sei lá, para 120, 130, 140, provavelmente temos a continuação desta tendência descendente forte do euro-dólar, ou seja, do dólar em ganhos. Ontem, isto é para acabar esta semana. Durante o dia de ontem, tal como eu esperava, de alguma forma, ele andou aqui a consolidar em torno destes níveis, fez mesmo este triângulo, não rompeu, acabou por manter, digamos aqui, aliás vou retirá-lo, manteve esta consolidação, como vou retirar também esta linha de tendência descendente, que já fez o seu curso aqui durante estes últimos dias, e o preço então continuou. Isto quando vimos um Core PCE Price Index, ou seja, a medida preferida do Fed de junho, a subir em termos mensais, a mostrar 0,3% de subida, com a medida anual sair a 2,8%, ligeiramente acima dos 2,7%. E isso não foi suficiente para continuar o movimento descendente, mas sim manter a consolidação. Razão essa, porque eu também continuo, provavelmente estamos aqui a assistir a um bottom, a um fundo aqui assim no euro-dólar, para já, a não ser que alguma coisa realmente muito
de muito diferente possa aparecer nos números. O índice de custo de emprego também saiu ligeiramente acima do esperado e isso também não fez com que o euro-dólar continuasse em queda. Os novos pedidos de subsídio de desemprego também saíram em linha aliás, abaixo do que se esperava, em linha com a semana anterior, 218 mil, e isso também não foi suficiente para romper aqui estes mínimos. Portanto, razão essa que precisamos ter aqui um número razoável, um número bom, um número acima do esperado nos non-farm payrolls, provavelmente para conseguirmos então ter a continuação deste movimento descendente. Ou mesmo evitar que haja aqui uma recuperação e, portanto, uma inversão deste movimento, aqui uma correção nestes últimos dias. Hoje já tivemos os dados da inflação na Europa, saíram ligeiramente acima do esperado, 2%, o mercado estava à espera de 1,9% e com a inflação subjacente a manter-se nos 2,3%, quando se estava à espera de 2,2%. Mas isso não fez também com que o euro-dólar subisse, portanto não houve aqui um suporte ao euro-dólar para estes níveis e portanto aqui o que me dá a sensação perfeita é que estamos mesmo à espera dos non-farm payrolls e, como digo, aqui uma continuação o saírem os números em torno daquilo que é esperado, provavelmente vamos manter aqui assim alguma consolidação destes preços, talvez não tão apertado como estes níveis aqui mostram no gráfico a uma hora, mas ainda assim a consolidar estes níveis. Bom, mas como sempre, isto é apenas a minha opinião, não constitui nenhuma recomendação de investimento. Ok, já agora vamos aqui agora à parte mais técnica, trago aqui o gráfico mensal para nós vermos que acabou o mês de julho, hoje é o primeiro dia de agosto, temos aqui o mês de julho e o que nós vemos é, de facto, praticamente um recuo dos ganhos feitos no mês anterior, no mês de junho. Vamos ver como é que continua aqui este movimento, ou se por outro lado vamos aqui ver uma inversão de médio e longo prazo, por assim dizer. No gráfico semanal, a semana que nós vemos aqui extraordinariamente negativa, agressiva, um mínimo a 1,14, um máximo a 1,1770, isto é uma vela extraordinariamente bearish e que indica que poderemos continuar. Para já, o próximo suporte a sério está nos 61,8%, a 1,1357, e na média móvel das 21 semanas a 1,1351. Se olharmos aqui para o RSI, começamos a ver que ele está a atacar, passa a expressão aqui a linha de 50, e a linha do MACD está a passar para baixo da linha de sinal, dando aqui alguma indicação de que poderemos continuar a ter este peso, digamos, em cima do par. No gráfico diário, tal como já tinha dito ontem, estávamos a ver se havia aqui assim a confirmação deste break da nuvem de Ishimoku. Aparentemente sim, no dia de ontem começou e acabou novamente abaixo da linha da nuvem de Ishimoku, hoje está a continuar abaixo da mesma. Vamos ver qual é o próximo suporte, encontra-se aqui nos 1,1385 aproximadamente. Se o perdermos, temos aqui um suporte fraco na ordem de 1,12, 1,1210 e só então mais tarde vamos ter outros suportes mais fortes. Nomeadamente aqui a nossa média móvel dos 200 dias, que se encontra a 1,10 praticamente, mas aí estamos a falar já de uma inversão, digamos, do movimento, em que já ultrapassou bem aqueles 61,8% que eu mencionei há pouco. Vamos aqui para o mais curto prazo. O que nós vemos, isto é o gráfico a 4 horas e vemos então a tal consolidação que eu estava a referir antes. Provavelmente vamos continuar com esta consolidação durante mais algum tempo. Estamos a falar 1,1450, 1,14. Com os números dos non-farm payrolls, é provável que possamos ver aqui um número um pouco abaixo do esperado, é capaz de dar aqui assim
uma correção, o início de uma correção. Temos aqui a média móvel 21 neste gráfico a 4 horas, que está nos 1,1485. Depois temos esta área que está aqui marquei, que está entre 1,15, 1,15,15, 1,15,20, portanto 1,15, 1,15,20 como uma área atingível, e mais uma vez os tais 1,15, um tal nível psicológico de sempre, que pode ser atingido aqui sim, se o mercado vier então um pouco com os números do mercado de trabalho um pouco abaixo daquilo que esperava, ou seja, abaixo dos 100 mil, ou com uma taxa de desemprego a subir, imagine-se, para os 4,3%, algo assim. Isso poderá aqui assim dar então aso a alguma recuperação maior do par, uma correção maior, uma correção, não é maior, é uma correção deste forte movimento que vimos aqui, que vem do tal desta semana, que vem desde 1,1770 até aqui abaixo, 1,14. Os indicadores de momento continuam bastante negativos, aqui a continuar a dar esta tendência descendente, embora aqui o MACD já esteja, a linha do MACD esteja a cruzar a linha de sinal de forma ascendente, mas ainda bastante negativa, portanto pouco conclusivo daqui da força de uma potencial correção no par. Para terminar, quando vamos aqui ao gráfico a 1 hora, o que nós vemos é, de facto, ela aqui assim a consolidar bem entre os tais 1,14 e 1,1450. Para não me voltar a repetir, o break aqui assim destes 1,1450 poderão então dar a tal força ao par para vir à próxima resistência, que está neste gráfico, está aqui a 1,1525, 1,1520, ou seja, mais uma vez os tais 1,15, 1,1520. Por isso aqui a resistência está entre estes 1,1450 e a média móvel também 55 no gráfico a 1 hora, que está aqui, que está exatamente nos 1,1450, aliás, desculpem. Portanto, estamos a falar de 1,1450 como um nível um pouco de resistência que ao ser quebrado pode dar força então aos tais 1,15, 1,1520 que falei. Por outro lado, aqui o quebrar desta área de consolidação que tem vindo aqui assim entre os tais 1,14 e 1,1450 poderá dar os tais 1,1350. Relembro que 1,1351 é a média móvel 21 das 21 semanas, e a 1,1357 é os tais 61,8% Fibonacci, é este movimento aqui. Portanto, é este nível que poderá ser atingido na tal continuação do movimento descendente e no tal break de 1,14 dado pelos números principalmente dos non-farm payrolls hoje. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, excelentes negócios, um ótimo fim de semana, e eu por mim estarei por cá na próxima segunda-feira com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!